Na escola, no trabalho, é fácil encontrar, né, pessoas reclamando de sono, de noites mal dormidas. Então, o Dr. Luciano Vilela, que é otorrinolaringologista do Hospital Regional de Taubaté, voltou ao Vanguarda Comunidade hoje para falar justamente sobre o sono, a qualidade do sono e a interferência, né, de noites mal dormidas na nossa saúde. A gente estava falando no último bloco sobre as crianças, né, sobre as crianças que são agitadas, sobre o tempo ideal para dormir, né, e acordar justamente com aquela sensação de bateria recarregada, né? E quando as crianças roncam também, é normal? Quando que a gente difere? A criança está com um problema respiratório, está com tosse, está com uma gripe, ou então ela está roncando porque realmente existe um problema mais grave. Como que os pais conseguem diferenciar, né? De que forma, doutor? Então, Camila, roncar não é normal, né? E outra coisa que está muito associada ao ronco é a respiração pela boca. Também não é normal. Então, o nariz foi feito para respirar e a boca tem outras funções. Então, o ronco pode ser um sinal, um alerta para a gente de que alguma coisa não está legal. E a coisa que não está legal pode ser o problema da apneia, que é uma doença que tem suas consequências importantes na nossa vida e que vai alterar a qualidade do sono. Alterando a qualidade do sono, vai alterar a qualidade da nossa vida. Então, isso é fundamental. O que acontece muitas vezes é que, como isso é muito devagar, muito tranquilo, vão acontecendo, você conversa com outras pessoas que acontece a mesma coisa, a gente vai compreendendo isso como uma normalidade. Mas roncar, respirar pela boca, ter um sono agitado, isso não está correto. E é associado também esse tipo de coisa àquela criança que tem uma sonolência excessiva diurna. Então, atenção para aquelas crianças que dormem na escola, por exemplo, ou dormem muito facilmente durante o dia. E o desempenho escolar ruim. Então, a criança que tem desempenho escolar ruim, está dormindo durante o dia, algum problema tem, e o mais provável é que esse problema seja a apneia do sono. Então, assim, por exemplo, como quando os pais, por exemplo, ficarem em dúvida, a criança tem bronquite, né, ou então está naquela fase, né, da criança está sempre resfriada até o respirar pela boca, de se confundir, de repente deixar passar um bom tempo a criança roncando, achando que não é um problema sério. Tem como se confundir e acabar demorando para procurar um médico? Bastante difícil. Se for uma coisa pontual, como você está falando, no inverno tem alguns dias, isso não nos preocupa, porque é comum mesmo, acontece em todas as faixas etárias. Mas aquela criança que é de rotina, acontece isso, não se deve fechar os olhos para isso, porque pode ser um problema importante e que deve ouvir a opinião de um médico. E assim, quais são os níveis, né, da apneia? Como que a gente consegue definir quando ela é leve e quando ela é grave, de fato? Hoje os trabalhos falam pra gente que entende-se a apneia como uma doença evolutiva, sendo o primeiro estágio o ronco. Então o ronco é o primeiro alerta pra gente. Pode ser que uma pessoa tenha só ronco, pode ser que a pessoa tenha ronco associado à apneia. A apneia hoje ela é dividida em 3 estágios, o leve, o moderado e o grave, né? Isso de acordo com avaliações. Então, o questionário associado ao resultado de um exame chamado polissonografia, que mede o quantas vezes esse paciente fez apneia ou hipopneia numa hora de sono, tá? Então a apneia já é uma doença importante que tem consequências sistêmicas, né? O que eu quero dizer com isso? Então a apneia ela pode estar relacionada com um maior índice de doenças coronarianas. Aqueles pacientes que têm uma hipertensão arterial sistêmica, que está sendo refratária ou não está respondendo ao tratamento instituído pelo cardiologista, pelo médico dele, deve-se pesquisar a presença de apneia. Então, a apneia nada mais é do que uma queda de oxigênio no nosso sangue
e levando a consequências sistêmicas. Então, o nosso organismo ele depende de oxigênio. Se a gente tem uma queda desse oxigênio, a gente vai ter consequências com relação a isso aí. E assim, é uma doença genética ou ela pode ser causada por um outro problema? Por exemplo, a pessoa tem obesidade, a pessoa está muito acima do peso, ou ela tem até uma outra doença, um problema no coração, uma doença crônica, e a consequência, a apneia pode ser uma consequência disso. Ela pode nascer predisposta a ter apneia ou ela acaba tendo apneia por causa de outros problemas? Como que a gente pode explicar? Os trabalhos mais modernos, isso é uma pesquisa, ainda está em pesquisa isso, para a gente não estar completamente definido né, a causa da apneia, mas os trabalhos mais modernos falam para a gente que existe um problema ou no nosso nariz, ou na nossa boca, principalmente na língua, ou na faringe. Então, é o que a gente chama de via aérea superior. Então, a apneia é o colabamento ou o estreitamento da faringe, dessa região que fica logo após a boca, né, e atrás do nariz, e é o colabamento durante a inspiração. E a gente fica sem respirar durante algum tempo. Né? E isso faz com que haja a queda do oxigênio na corrente sanguínea, com suas consequências. Então, isso não é genético em princípio. Então, pode estar relacionado com alterações do crescimento do terço médio da face, pode estar relacionado com tamanho de língua, pode estar relacionado com doenças crônicas nasosinusais, como as rinites, as rinossinusites, né? O desvio de septo, a hipertrofia dos cornetos nasais, o aumento, principalmente nas crianças, das amígdalas e da adenoide, né? Uma língua maior do que deveria ser e uma flacidez do tecido faríngeo, né? Então, essa região é que está doente, então não é muito simplista. A obesidade, ela está relacionada, então a gente observa que os trabalhos mostram que nos obesos existe uma maior chance de ter apneia, mas não necessariamente a apneia acontece só em obeso, tá? Isso já está bem claro para a gente. Um outro ponto também que é muito importante é a circunferência cervical. Então, tem aqueles pacientes que engordam bastante no pescoço. Essa circunferência cervical já é um parâmetro muito importante para a gente, junto com o índice de massa corpórea, que é o que vai determinar se a pessoa está no peso ideal, um sobrepeso ou obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3. E a diferença, assim, homem ou mulher, tem também alguma questão hormonal ou também não tem nada a ver com isso? Tem. Hoje, os trabalhos mostram pra gente que a apneia é mais prevalente no homem e a partir dos 50 anos de idade não existe diferença entre os gêneros. Alguma discussão sobre isso, mas o que está em voga atualmente é que fala que mais prevalente no homem a apneia. Tá certo, então. É bem rapidinho, a gente volta daqui a pouco no Vanguarda Comunidade. Até já!